Esse vídeo vai ser longo, é o primeiro vídeo longo do ano, mas é que sair da casa dos pais é um dos momentos mais conflitantes na vida de qualquer pessoa. Morar sozinho pode ser aterrorizante de certa forma, mas tem uma coisa que eu posso te dar toda e completa certeza: é um passo gigante para se desenvolver e amadurecer. Ah, mas Pedro, eu moro com os meus pais, eles nunca estão em casa, eles me dão dinheiro e eu que pago as contas do mercado, por exemplo. Isso não é morar sozinho. Sair da casa dos pais é sair da casa dos pais. A minha primeira experiência morando sozinho foi com 17 anos. Eu morava em Cuiabá, no Mato Grosso, na época, e a minha mãe ia ser transferida de volta para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade natal. Mas na época eu ainda estava na escola, eu estava no terceiro ano, e eu tive que ir para Campo Grande antes para poder finalizar o ano letivo. Por isso, em setembro de 2017, eu mudei para Campo Grande sozinho. Minha mãe demorou mais do que o esperado para mudar para Campo Grande. Nesse meio tempo, eu fiz 18 anos, que meu aniversário é em janeiro. Eu tirei a carteira de motorista e em seguida eu já mudei para Curitiba para começar o curso que eu fiz, cursinho no Positivo. Quase perto da minha mudança para Curitiba que a minha mãe foi realmente transferida de volta para Campo Grande. E eu levo essa como a minha primeira experiência realmente morando sozinho, fazendo absolutamente tudo sozinho. Hoje eu tenho 23 anos, eu moro em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então só nesse começo de vídeo eu desci 5 estados do Brasil. Eu não moro com nenhum familiar, eu preciso realizar toda a minha gestão aqui de casa. Desde gastos de casa, realmente, mercado, lembrar de pagar aquele boleto no final do mês, no início do mês, e tudo isso se chama vida adulta. A nossa geração, ela tá cada vez menos buscando fazer isso e se desenvolver nesses campos. Eu tenho certeza que muitos da minha idade que estão vendo esse vídeo, por exemplo, ainda moram com os pais. Inclusive, sem até planos para sair da casa dos pais ou nem querendo sair de casa. E talvez você que quer sair de casa tenha medo de sair de casa ou não dar conta de se organizar. Então eu parei para pensar realmente. Antes de eu vir morar sozinho, eu não tinha noção alguma de como que seria tudo isso. Eu não tinha nem parado para pensar realmente quanto que custaria sair para morar sozinho. E essa, inclusive, pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então nesse vídeo a gente vai fazer vários cálculos e também vamos analisar vários fatores essenciais para saber se vale a pena sair de casa para morar sozinho em 2024. E eu também vou dar a minha opinião sobre o assunto. Então se é um assunto que você gosta e já é inscrito no canal, deixa o like aqui embaixo. Agora, se você não é inscrito no canal, não é pra deixar like nem se inscrever no canal agora. Eu quero que você assista esse vídeo todo e se for um conteúdo que realmente você acha relevante, que você quer aprender mais sobre, aí sim eu quero que você deixe o like e se inscreve no canal para aprender mais sobre como atingir a sua liberdade financeira. O ponto principal quando você vai analisar sair de casa é o preço do aluguel. Eu pago aluguel, a minha namorada paga aluguel, você que já mora sozinho provavelmente paga aluguel. Então primeiro você precisa saber quanto custa o aluguel do lugar que você quer morar. E esse valor pode ser tanto na cidade que você já mora, quanto para a cidade que você quer mudar. Eu, por exemplo, mudei de Curitiba para cá. Então quando eu vim para cá, eu precisei analisar os preços dos aluguéis aqui de Rio Grande. Isso é importante ser um número preciso, não pode ser um número completamente aleatório. Então vai atrás, vê se é um imóvel que você gosta e vê nesse imóvel se existe um valor de condomínio para pagar. Muitas vezes o aluguel pode até ser barato, mas daí o imóvel tem um condomínio que é quase tão caro quanto o aluguel. Cuidado também ao ir em uma imobiliária para encontrar o seu apartamento, porque talvez o condomínio já esteja dentro do pacote do boleto que a imobiliária vai te passar. E também lembrando que nem todas as taxas que aparecem no boleto da imobiliária você é obrigado a pagar. Então, por exemplo, a reserva de condomínio não é uma taxa que você é obrigado a pagar. Agora, as contas de casa ali, água, luz e gás, são as contas em segundo lugar que você precisa analisar. Alguns condomínios já vêm no boleto incluso do condomínio água e gás. O meu condomínio que eu moro hoje, por exemplo, já tem água incluso. O gás eu pago a parte para a companhia de gás, mas isso é individual do quanto eu consumo nesse apartamento. Então é bom porque o gás não é dividido o valor total para todo mundo do prédio. Assim você não fica pagando a conta de gás das outras pessoas e também não precisa pagar um botijão ali, ficar subindo um botijão para o seu apartamento. Agora, internet e telefone eu considero contas pessoais, porque hoje em dia, de certa forma, você até consegue viver sem. Morar sozinho sem aluguel e sem as contas de casa é impossível. Mas internet, tendo um bom 4G, talvez seja dispensável. Ainda assim, se isso é extremamente necessário para você, analise a internet que você vai pôr na sua casa. Existem várias empresas diferentes que fornecem esse tipo de serviço. E claro, com preços diferentes. Você também pode ver de tentar dividir a sua internet com o vizinho, por exemplo. Vai que nem ele usa tanto a internet, nem você precisa tanto de internet assim.
Assim dá pra você compartilhar com ele e também cortar gastos. A alimentação, esse gasto, essa parte aqui é bem tensa. Tenso porque esse ponto você também não consegue viver sem. Claro que você também não consegue viver sem aluguel, mas a alimentação é complicado. E aqui existem dois tipos de alimentação principal. Aquela que você compra tudo no mercado para cozinhar tudo em casa, fazer as suas marmitinhas para levar ali pro trabalho ou pra faculdade. Se tiver namorada, já combina com ela para vocês cozinharem juntos, facilita ali o trabalho e vocês têm um momento legal, vocês dois. E o segundo tipo de alimentação é quando você vai comer fora. E se você for comer fora, meu amigo, olha, isso aqui vai ficar caro, hein? Capaz de não sobrar dinheiro nem pro aluguel no final do mês. Ainda mais se você é o tipo de pessoa que vai fazer mais de uma refeição fora por dia. Talvez, se você adicionar somente a conta do almoço, pode ser que dê conta. E eu vou repassar ainda todos os preços de todos esses tópicos, mas isso varia muito de pessoa para pessoa e de cidade para cidade. Por exemplo, eu estudo na Federal, então eu tenho direito aqui ao RU, que é o restaurante universitário. Assim eu consigo comer ali bem mais barato do que eu pagaria até comprando no mercado e cozinhando em casa. E sem todo esse trabalho, claro. E eu também moro em uma cidade menor, isso é muito relevante para formular aqui todos os preços. Se você morar em uma capital, uma cidade grande, esses preços podem ser muito grandes. E olha, a pior coisa que você pode fazer ao sair da casa dos seus pais e voltar para casa dos seus pais falando que você tá passando fome. Falar para sua mãe que o dinheiro que você tinha organizado não deu para pagar as contas. Aproveitando que eu falei de voltar para casa aqui, a gente também tem que pôr o custo de transporte. Tentar encontrar uma casa, um apartamento perto do seu local de trabalho ou da sua universidade pode te facilitar e muito, porque inclusive isso pode abater os seus gastos. Considerando então o preço do seu aluguel e do seu condomínio, por exemplo, um preço um pouco mais alto, mas que você não precise pagar por transporte para chegar até o local, pode valer a pena. Considerando aqui que você não vai precisar pegar Uber todo dia para ir e voltar para o trabalho, por exemplo, é uma economia muito grande no final do mês. Ah, mas Pedro, tem ônibus para eu ir para o trabalho e para a faculdade? Tem mesmo, mas pode ser que o ônibus atrase, pode ser que você perca a hora ali, tenha que esperar o próximo ônibus chegar. O ônibus tem que ser algo que você já conhece e já testou de alguma forma. Se não, meu amigo, não confia que você vai chegar no trabalho na hora certa, no primeiro dia pegando o ônibus naquela cidade, porque você vai descobrir da pior forma que isso não é verdade. Agora, produtos de limpeza e higiene pessoal. Olha, isso se você não souber utilizar também é um gasto muito grande. Produto para limpar a casa e lavar roupa custa caro, ainda mais aqueles cheirinhos para você pôr na água para passar pano. Mas sabendo administrar bem, utilizar esses produtos da forma correta e não ficar pondo 3 tampas de amaciante dentro da máquina, sendo que o próprio amaciante fala para você pôr meia tampa, vai te economizar um dinheirão. E aqui nesse ponto também você pode tentar buscar encontrar produtos em promoção. Então, por exemplo, leve 6 detergentes e pague apenas 4. Sempre existe esse tipo de produto aí em atacado, por exemplo. Lembrando que aqui entra pasta de dente, fio dental, shampoo, condicionador, sabonete, tudo tá nessa conta e nesse pacote. A mobília e eletrodoméstico também é um ponto complicado. Tem sim muitos apartamentos que você pode alugar que já tem mobília e eletrodoméstico, mas esses apartamentos costumam também ser mais caros. E claro, se você mudou agora, você não precisa já mobiliar o seu apartamento inteiro de uma vez, até porque você pode ser estudante e não tem nem condições de fazer isso. Você só precisa do essencial para começar. Então, por exemplo, para um estudante, uma geladeira, um micro-ondas e um colchão no chão já basta. Esses 3 itens são muito mais do que suficiente para você começar a sua vida. Ah, mas Pedro, geladeira é caro. E sim, isso é verdade. E é por isso que você não vai comprar uma nova daquelas de 2 portas de abrir assim. Você vai comprar uma usada, pequenininha e velha. Talvez até lavar roupa na casa dos seus amigos, por exemplo, para não ter que comprar uma máquina de lavar agora. Ou até contratar um plano daquelas lavanderias que lavam ali para você todo mês uns X quilos de roupa, por exemplo. Isso tudo ainda mais se você for estudante, porque jovem e estudante não precisa de muita coisa para viver. Só isso, Pedro? Não tem mais nenhum gasto que eu tenho que olhar? Não, meu amigo, tem sim mais gasto. Você ainda tem que pagar imposto. O governo, ele sempre vai te incentivar a mudar e morar sozinho, porque ele também recebe a parte dele aqui. Quando você muda sozinho, aparece um monstro na sua vida chamado IPTU. E olha, IPTU é triste, viu? Tem algumas imobiliárias que já colocam o IPTU dentro do boleto que você já vai pagar ali. Tem outras que não, então você tem que programar para conseguir pagar o IPTU. E se você não se programar, vai ficar complicado. O IPTU normalmente você pode pagar com desconto, o valor total ali no início do ano, mas na maioria das vezes o desconto desse IPTU não vale a pena, mas aqui depende de cidade para cidade. E também você pode optar e dividir ali e pagar todo mês ali em 12 parcelas.
Aproveitando que eu tô falando do mês a mês, é importante você também definir uma reserva de emergência. Eu sei que muitas pessoas, ainda mais estudantes, têm os pais como reserva de emergência, e por isso pode inclusive já se mudar para começar a vida. Mas muitos não têm e dependem de trabalhar para conseguir realizar isso. Então, se você não vai ter ajuda dos seus pais e ainda assim quer sair de casa, é importante que você tente formular aqui uma reserva de emergência. Forme uma de pelo menos uns 3 ou 4 meses do seu custo de vida já morando sozinho. Coloque tudo isso em um CDB, no Tesouro Selic, numa caixinha do Nubank, por exemplo. Isso vai garantir que você tenha uma certa paz para realizar essa mudança na sua vida de forma saudável. E isso também para você não atrasar o aluguel e ter que voltar para casa dos pais. Claro, se você já vai sair da casa dos seus pais e casar, por exemplo, ou vai sair da casa dos seus pais para morar com um amigo, ou se você realmente já vai sair e morar sozinho, cada um desses cenários tem um custo diferente. Então a gente vai formular aqui um cálculo em que você vai morar sozinho para a gente ter uma noção aqui de gastos. A gente vai junto montar uma planilha bem simples aqui e eu vou deixar a planilha na descrição para vocês baixarem se quiserem utilizar ela de referência. Então agora formulando a nossa planilha de gastos. Essa planilha vai estar disponível aqui na descrição para você baixar e é uma planilha que eu mesmo formulei para vocês terem o controle de gastos de vocês mês a mês, tá? Então essa planilha aqui é muito boa, tem em janeiro a dezembro, você consegue controlar todos os seus orçamentos mensais, muito simples, muito fácil e bem separadinho e automático. Caso você não esteja vendo esse vídeo em 2024, você pode simplesmente clicar aqui em cima e botar 2025, 2026 e você pode utilizar essa planilha de ano a ano, é só fazer cópias dela ou voltar nesse vídeo e baixar depois. Então aqui eu vou pôr um salário de R$ 3.500 como um salário médio de classe média, de uma pessoa que já tem uma formação, que já está começando na vida um pouco melhor. Então pode não ser um valor muito acessível para muitas pessoas, só que é um valor que você tem que colocar aí de base e você pode sim economizar muito morando com alguém, por exemplo. Então se a gente descer aqui, a gente vai ver que eu coloquei um valor de aluguel médio aí de R$ 1.200, com um condomínio de R$ 250, que não tá junto, então. Esse valor pode ser uma realidade para muitas pessoas que moram, por exemplo, em uma cidade um pouco menor. Se você morar numa cidade maior, provavelmente você só vai encontrar esse valor em um estúdio ou até um apartamento de um quarto, ou morando com alguém, né? Morando com algum amigo, ou se você já é casado, por exemplo, talvez você consiga diminuir e cortar um pouco desses gastos. Mas eu coloquei aqui de um gasto médio para a gente ter uma noção. Então aqui 44% da nossa receita de 3.500 já foi somente para moradia. Se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver que eu coloquei aqui luz, R$ 120 por mês, considerando também que você pode morar com alguém sempre para economizar ou até gastar um pouco mais, né? Não sei como que é as condições de vocês, mas eu coloquei o valor médio de tudo aqui. Coloquei aqui gás de R$ 15, não coloquei água, considerei aqui que o valor da água vai vir junto com o condomínio. Coloquei uma internet de R$ 99,90, então aqui para nem ser arredondado, mas é um plano de internet bem simples na maioria dos lugares. É uma internet para você aí que não joga muito, por exemplo, então não depende de uma qualidade fenomenal de internet. E eu coloquei o valor de Uber, táxi aqui de R$ 350, considerando que você vai e volta todo dia para o trabalho de Uber, só que pagando a tarifa mínima, que tá aí na casa dos R$ 7, tá? Então, supondo que você vai todo dia e volta também do trabalho de Uber, eu coloquei R$ 350 para isso. E o valor de mercado eu coloquei de R$ 400 aqui, considerando que você mora sozinho, tá? Então, R$ 400 você consegue sim viver bem aí, se alimentar, fazendo a sua marmita para levar para o trabalho e não comendo fora. Então, eu não coloquei nenhum valor aqui de delivery, por exemplo, igual vocês estão vendo, e nem comer fora. E esse valor total somado deu de R$ 984,90, que seria sobre a nossa receita de 28%. Se a gente descer aqui, então, o nosso saldo final seria de R$ 965, que sobraria daqueles 3.500 lá de cima. Se a gente tirar aqueles 3.500, então eu vou fazer aqui com vocês e descer, a gente vê que ficaria negativo R$ 2.534,90. Esse é o valor que ele tem de média aqui para a gente ter uma moradia ali mais ou menos, né, de classe média. Considerando então que é importante você ter uma reserva de emergência, você teria que fazer R$ 2.534,90 e multiplicar isso, por exemplo, por 3 meses aí de reserva de emergência. Então vamos arredondar isso aqui para R$ 8.000, tá? Daria R$ 7.604, mas eu vou arredondar para R$ 8.000. Eu vou colocar aqui em outros de lazer, realmente, só para a gente fazer uma conta. Seria R$ 8.000 de reserva de emergência. E, claro, a gente tem que considerar que, por exemplo, você vai ter que comprar alguma mobília aí, um micro-ondas, uma geladeira e um colchão, caso você venha encontrar um apartamento sem mobília alguma. Então eu vou pôr aqui de manutenção de casa um valor de R$ 3.000 para você encontrar uma geladeira usada, um micro-ondas e um colchão no chão, tá? Então se a gente colocar o nosso salário de volta de R$ 3.500,
vocês vão ver que os nossos gastos vão ser diferentes e a gente vai estar devendo aqui R$ 10.000. Não considerando o nosso salário, vocês vão ver que todos esses gastos, incluindo a nossa reserva de emergência e a nossa mobília, vão somar R$ 13.534,90. É esse o valor que você tem que guardar para decidir morar sozinho ali com uma condição um pouco mais saudável, né? Sem correr risco de ter que voltar para casa dos pais. E se a gente pegar esse valor e dividir aqui, então, R$ 13.534,90 e dividir pelos 3.500, significa que você vai trabalhar aproximadamente 4 meses guardando o seu salário para conseguir ter essas condições de morar sozinho de uma forma mais saudável. Agora, Pedro, essa não é a minha realidade. Eu tenho meus pais, por exemplo, de reserva de emergência. Então, esse é um gasto que você já elimina. Encontrei uma casa um pouco mais mobiliada, não vou precisar desse valor. Só que acabou que ficou mais caro. Com R$ 1.500 sem condomínio. E eu vou receber R$ 3.500. Top, legal. Se a gente descer lá, a gente vê que ainda deu certo. Você encontrou um lugar melhor para morar. E ainda lhe sobrou R$ 665, que você pode utilizar para ter um lazer aí, fazer uma viagem, ir para casa dos pais de vez em quando. Então, tudo é questão de planejamento. Esses custos, então, ele é uma realidade somente de classe média. Eu dei um pente fino aqui. Você pode ajustar a planilha de acordo com o que você quiser. E essa planilha vai estar na descrição. Então, é só você clicar aí no link aí embaixo e baixar a planilha completamente gratuita para ter a sua organização orçamentária morando sozinho. Esse vídeo foi sim ali para pessoas que ganham ali mais ou menos de R$ 3.500, porque isso seria a classe média. Isso se encaixa talvez com a maioria dos estudantes universitários ou pessoas que acabaram de entrar numa empresa ali, estão começando a vida agora. Eu mesmo tô dentro desse público, desde os 17 anos de idade, quando eu tive a minha primeira experiência morando sozinho. Se você acha que eu viajei demais nesses gastos, não se identificou de alguma forma, é porque você gasta mais do que eu mostrei aqui no vídeo, ou até menos. Então, se você não gostou, pode deixar um dislike, porque o botão serve para isso. Sinto muito, mas é que você realmente não era meu público-alvo. Dentro desses gastos e com essa receita que eu mostrei, você pode ali até economizar, ter um momento de lazer legal, investir um dinheiro. Eu tentei deixar o mais claro e real possível, nada que milagroso de viver com salário mínimo, por exemplo. E agora o quadro novo, onde eu respondo uma pergunta de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre investimentos, finanças, economia, produtividade, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu provavelmente vou te responder. Prefiro a renda fixa, muito mais garantida e sem dor de cabeça. Na verdade, isso não foi nenhuma pergunta e vocês viram que eu já inclusive respondi. Só que é um ponto importante que eu tenho que analisar com vocês. A renda fixa, ela não é tão fixa quanto parece. Inclusive, ela pode variar tanto quanto uma renda variável, dependendo do que você investir. Sempre é importante ter pós-fixados na carteira, mas é importante também ter pré-fixados ou algum título ali atrelado a marcação ao mercado. Até o Tesouro Selic, inclusive, é um desses títulos que sofre marcação ao mercado. Sofrem menos influência, mas sofrem. Ganhos de marcação ao mercado podem te proporcionar ganhos surreais. Inclusive, eles oscilam negativo muitas vezes. Então, cuidado com os títulos de renda fixa que você acaba comprando, porque são títulos que podem sim vir a oscilar negativo e se você precisar daquele dinheiro, ele provavelmente vai estar negativo e você sai no prejuízo. Se você quer um pouco mais de certeza e garantia ali, como ele disse, sem dor de cabeça, você tem que investir, por exemplo, um Tesouro Selic ou um CDB de um bom banco, que aí sim você vai ter ali um pouco mais de certeza e uma renda mais fixa. Claro que com uma rentabilidade menor também. E aqui eu te dou 3 opções: Tesouro Selic, CDB e até alguns fundos de investimento, que são os fundos DI. O importante é você ter uma carteira diversificada para você ter os ovos em várias cestas diferentes e um pouco mais de segurança. Porque deixar todos os ovos na mesma cesta nunca é a melhor opção. Então não invista somente em renda fixa. Eu acho melhor diversificar até mesmo dentro da renda fixa. Comenta aqui embaixo se tudo isso encaixa na sua realidade, se você acha que eu calculei errado algum custo ou até deixei ele um pouco mais caro do que realmente é. Se você chegou até aqui e é novo no canal e gostou do conteúdo que você viu, então deixa o like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo para aprender a criar suas metas da forma correta, utilizando 2 técnicas muito fáceis para ter um bom 2024. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!